Nós vamos trazendo aqui as informações. Eu falo agora com o doutor Moisés Pessutti, né, um jovem advogado, ele que está na capital do estado e é conhecido aqui da nossa região, norte do Paraná, região Vale do Ivaí, porque é filho do ex-governador Orlando Pessutti. E é um advogado especialista em direito público e também direito eleitoral. Nós convidamos o Moisés Pessutti para conversar com a nossa reportagem hoje, para falar um pouquinho sobre legislação eleitoral, até porque tem muitas pessoas que estão em dúvidas, estamos aí no período das convenções, então é importante a participação dele aqui, para tirar dúvidas, para conversar com o pessoal aqui da região. Moisés, é uma honra tê-lo aqui nos estúdios. Primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, é uma honra estar falando com você aí, do pessoal da rádio também, agradeço a ligação e é muito gratificante saber que o pessoal realmente está procurando aí as orientações relativas ao direito eleitoral. Agora, à sua disposição, diga lá, meu caro. Eu sei que o Moisés é bastante procurado, até porque é um especialista nessa questão de direito público, direito eleitoral, e presta serviço não só aqui no Paraná, mas também fora do estado do Paraná. Nós estamos aí num período, Moisés, de convenções, daqui a pouco começam aí as campanhas eleitorais. Para aqueles que são candidatos, o que a gente poderia dizer assim, em linhas gerais, que eles precisam observar nesse momento? É isso mesmo, Berimbau. Já estamos aí no período que é chamado período pré-eleitoral, né? Desde o dia 10, de acordo com o artigo da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, já estamos no período em que podem ser realizadas as convenções partidárias. Esse período vai do dia 10 até o dia 30. Os partidos têm, dentro desses dias, dentro desse prazo de 20 dias, o prazo para realizar cada um a sua convenção partidária. E é um período bastante interessante porque é onde vai se confirmar realmente as candidaturas, né? Até agora nós temos somente a presença e só se fala na figura do pré-candidato. Não se pode falar o candidato, enfim, porque ele não foi confirmado ainda em convenção partidária. A convenção, ela justamente existe para que o partido, em convenção, decida se vai lançar candidato, se vai aprovar a chapa de vereadores, quem vão ser os candidatos a vereadores, quem vai ser o candidato a prefeito, a vice, ou se vai coligar, e a decisão dos filiados, né, dos convencionais, dos convencionais, dos integrantes do diretório, para votar em quem vão ser as coligações. É um período bastante interessante porque existe nesse período a figura da propaganda intrapartidária. É uma modalidade de propaganda eleitoral que muitos desconhecem, sabe, Beribão? É pouco utilizada, digamos assim, é muito pouco utilizada. E é um instrumento de propaganda que os candidatos os pré-candidatos, melhor dizendo, poderiam estar utilizando para já fazer valer o seu nome perante a convenção. Porque, como eu disse, a convenção nada mais é do que uma eleição interna do partido. E como se trata de uma eleição interna, é permitido que cada pré-candidato faça a sua propaganda eleitoral. A única restrição que existe nesse período é que, assim, a propaganda intrapartidária ela tem que ser feita exclusivamente para o filiado do partido. Ela é uma propaganda destinada para o partido, para o filiado do partido. Então, quando a gente começa, aí você pode me perguntar, então ele pode distribuir um folheto na cidade? Não, não pode. Ele pode mandar uma carta, um folheto para cada filiado. Ele pode fazer uma reunião no partido, chamar os filiados e fazer a entrega do material, visando o convencimento desses filiados para que venham a votar nele nas convenções, né? Então existe a figura da propaganda intrapartidária. E é um momento bastante importante também, porque é o momento em que os pré-candidatos devem correr atrás de todas as documentações necessárias para fins de registro de candidatura. Você bem sabe, a legislação é bem específica nesse assunto, o dia do registro é dia 5, então nós temos que estar com todos os candidatos, os pré-candidatos que querem se registrar, tem que necessariamente buscar as certidões criminais, todas aquelas documentações necessárias para fins de registro de candidatura. E não é bom deixar para a última hora, porque algumas certidões, por exemplo, como aqui a do Tribunal de Justiça, ela demora até 5 dias para sair. E tem que pagar uma custas aqui, tem uma taxa para ser recolhida. Não é simples assim, como muita gente às vezes costuma pensar. Então esse período pré-eleitoral das convenções é muitíssimo importante para que quando começar o período eleitoral, todo mundo esteja aí regularizado perante a Justiça Eleitoral. Tem uma pergunta até que é bastante particular aqui, quando você vai para o Carana,
teve lá uma convenção. Durante a convenção, o candidato executou ali, depois dele ser escolhido, as músicas que ele já vai utilizar lá no período da campanha. Ali dentro daquele ambiente do partido, nada, não tem problema nenhum isso, né? Absolutamente, absolutamente. Ali dentro do âmbito partidário, do local onde está se realizando a convenção, a propaganda é absolutamente liberada, porque está num ambiente para os filiados. Ele não está fazendo propaganda eleitoral para os eleitores como um todo. E dentro desse ambiente partidário, ele pode cantar o jingle que for. Lógico, ele não pode necessariamente levar um apresentador, porque aí já começa a entrar nas restrições da legislação eleitoral no que diz respeito à propaganda eleitoral. Levar um cantor, enfim, eu sou um pouco restritivo em relação a essa opinião. Mas, de qualquer maneira, se ele quiser arriscar, eu não vejo problema nenhum. Então, a questão do jingle, de um adesivo, eu acho que no ambiente intrapartidário é absolutamente permitido. Agora, Moisés, eu divulguei aqui, por exemplo, a lista dos inelegíveis. Aí, quando a gente divulgou essa lista, que o próprio tribunal assim a chama, inelegíveis, aqueles que estão com contas irregulares, muitos entraram em contato com a gente aqui para dizer, olha, eu estou na lista aí, mas eu não sou inelegível, estou resolvendo meu problema, já estou sendo liberado, inclusive o nome está errado. Aquele que foi divulgado tanto na lista do Tribunal de Contas do Paraná, como no TCU, que foi divulgada ontem, mais de 7 mil nomes, até a hora do registro da candidatura, uma decisão judicial pode liberar ele para a candidatura? Exatamente, Berimbau. Veja, eu sou um ferrenho defensor do entendimento que diz que a lista dos inelegíveis, a lista ser chamada, né, de lista dos inelegíveis é uma impropriedade, é um absurdo. Porque o que acontece? Quando você fala, o nome saiu na lista dos inelegíveis, você já cria um preconceito em cima daquela pessoa que inclusive pode estar resolvendo a sua situação juridicamente, né? A lista que se chama de lista dos inelegíveis, na verdade se chama lista dos agentes com contas desaprovadas, né? E a lei do Ficha Limpa, ela inovou quando trouxe uma alteração na lei 6490, que é a lei das inegibilidades. Ela disse o seguinte, que vai ficar inelegível para qualquer cargo aquela pessoa que tiver contra si uma desaprovação, uma conta desaprovada, certo? Por motivo insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa. Então a lei do Ficha Limpa inovou, ela trouxe esse critério para a conta desaprovada. Então não é toda a conta desaprovada que gera a inelegibilidade. É aquela conta cuja motivação tenha sido uma regularidade insanável, né? Então temos um primeiro critério, a insanabilidade dessa conta. E a partir do momento que ela é insanável, essa insanabilidade ela tem que configurar necessariamente ato doloso de improbidade administrativa, né, que é a intenção do gestor em causar o dolo, em causar o dano, é a intenção do gestor em violar a legislação, em se enriquecer ilicitamente. Então, peraí, não é bem assim, a lista não é 12 inelegíveis, é uma lista de agentes com contas desaprovadas. E quando o pessoal lhe procurou dizendo que estão resolvendo a situação perante a justiça, é a mais pura verdade. Eu tenho aqui no escritório inúmeros casos, dezenas de casos, chega acho que uma centena, se for o caso, até se for analisar, de pessoas que há muito tempo a gente sabe que iriam figurar na lista dos inelegíveis, né, porque tinham uma conta desaprovada, que nós entramos com medidas judiciais, tanto perante o Tribunal de Contas, quanto perante a Justiça Comum, né, para tentar reverter aquela desaprovação, para tentar aprovar aquela conta ou entrar com algum recurso que tenha uma medida suspensiva, né? A própria lei diz que vai estar inelegível quem tiver uma conta desaprovada, salvo se essa conta não tiver sido discutida ou tenha tido uma liminar na Justiça. Então nós temos já inúmeros casos com liminares na Justiça, que muito embora tenha aparecido o nome na lista dos inelegíveis, né, a lista dos agentes com contas desaprovadas, com certeza essas pessoas têm o direito de ser candidato, porque a legislação ela é bem específica, viu, Berimbau? Sim. As condições de elegibilidade, elas são auferidas no momento do registro da candidatura. Então, até o dia do registro, se ele conseguir uma liminar que suspenda uma conta desaprovada, ele está elegível. Moisés, a gente vai ter a oportunidade de conversar outras vezes, até porque é um assunto bastante amplo, a gente tem muitas pessoas que têm dúvida, então é muito importante aqui essa sua participação. Eu não poderia deixar de fazer uma pergunta de um prefeito que entrou em contato, se o Moisés tiver condições de respondê-la já, tudo bem, senão na próxima oportunidade. Certo. O prefeito ele é candidato à reeleição, mas ele tem lá, por exemplo, ele já é candidato à reeleição, foi aprovado lá na convenção.
mas ele tem um fato para divulgar do seu município em relação ao seu cargo de prefeito. Nada em relação à propaganda política, mas um episódio que é notícia, uma entrevista. E isso ficaria impedido ou ele pode continuar fazendo seus atos como prefeito normalmente? Veja, isso é bastante complexo, essa pergunta, no seguinte sentido. É permitido aquele que detém um cargo político, no caso o prefeito, a dar divulgação aos seus atos, né? Inclusive ele é obrigado a dar divulgação aos seus atos enquanto mandatário de um mandato, de um cargo de prefeito, né? O princípio da transparência, o princípio da publicidade exige que a população tenha conhecimento dos atos que a prefeitura vem praticando, seja em relação a atos corriqueiros, né, como a abertura de procedimentos licitatórios ou a publicação de portarias que venham a nomear as pessoas, como também a divulgação de atuação política, né, porque, querendo ou não, ele foi eleito em cima de uma plataforma política, em cima de promessas políticas, que necessariamente ele tem que cumprir, ou se não cumpre, enfim, a população está aí para votar, mas que ele tem que dar divulgação aos seus eleitores de que ele tem feito aquelas coisas que ele prometeu durante a campanha. Então, a inauguração de uma obra, a inauguração, a entrega de um caminhão, alguma coisa assim, tem que necessariamente ser divulgada. Agora, a presença do prefeito nesses atos, ela já não é permitida. Então, o município ele pode muito bem inaugurar uma creche, né, fazer toda uma festividade em cima disso, mas o prefeito que é candidato à reeleição não pode nem estar presente. Ele não pode estar presente nesse ato, né? E além do mais, aquelas pessoas que estando lá presentes forem fazerem discursos, não podem em momento algum enaltecer aquele candidato, aquele prefeito, de uma forma tal que configure propaganda eleitoral. Pode sim falar, olha, essa obra aqui, graças à atuação do prefeito, enfim, que buscou recursos junto ao deputado, ao senador, ao governador, ao governo federal, enfim, tal, mas se no discurso ficar caracterizado uma questão política, né, uma questão bastante eleitoreira naquele discurso, acaba ficando um pouco complicado, porque aí nós estamos falando de uma publicidade institucional com caráter eleitoral. E essa publicidade institucional que ela venha a ser praticada nesse período eleitoral, ela é proibida, né, de ser feita nesse período eleitoral. Então tem que tomar bastante cuidado. É uma pergunta bastante capciosa, porque também ao parlamentar que exerce as suas funções, né, enquanto vereador, ele também é obrigado, ele também tem por um dever de legislação, dar publicidade aos seus atos. Ele tem como dever dele divulgar os seus atos parlamentares, mas também tem esse liame entre divulgar os atos enquanto atuação do parlamentar ou fazer uma propaganda política se furtando e se utilizando dessa obrigatoriedade legal. Então é bastante complexo isso, o liame, né, a linha que divide a propaganda eleitoral da divulgação da atuação parlamentar ou da atuação enquanto prefeito, ela é bastante tênue, ela é uma linha bastante fina que às vezes você acaba pisando dos dois lados e o seu adversário, se tiver bastante atento, tiver um advogado atento para buscar as representações eleitorais relativas à propaganda eleitoral irregular, eu acho que é perigoso correr esse risco. Agora, uma entrevista, como você mesmo está dizendo, você entrevistar um pré-candidato ou um prefeito em relação às obras que ele vem trazendo, eu também acho que não tem problema nenhum. Ele pode participar de entrevistas, não tem problema, inclusive no período anterior à eleição, né? Ele pode participar dessas entrevistas, falar a respeito da sua plataforma, porque o que se busca justamente com entrevistas é saber qual que vai ser a opinião dele, qual vai ser o posicionamento que esse pré-candidato vai buscar durante a campanha eleitoral. Claro que aí as regras vão dizer que você tem que dar o mesmo espaço para todos os candidatos, né? Muito embora acabe o prefeito tomando um pouco mais de espaço, porque ele é uma figura pública, né? Ele é uma figura de bastante notoriedade no município. Quando você for falar do período eleitoral em si, se você for fazer uma pergunta específica sobre, então, prefeito, quais vão ser os seus projetos aí para frente, o senhor está pretendendo uma reeleição, enfim, se você entra nesse mérito, esse tempo que você utilizou para entrar nesse mérito político com o prefeito que é candidato à reeleição, é bom que você também dê esse mesmo tempo aos demais candidatos que também estão pleiteando o mesmo cargo. Moisés, queria agradecer a sua participação aqui mais uma vez. Eu espero que a gente possa contar mais vezes com a sua participação aqui, tirando dúvidas, conversando com a população aqui de todo o Paraná, mas principalmente aqui da nossa região norte. E nessa primeira participação, eu estou encerrando por aqui, te agradecendo mais uma vez, mas se você tiver mais alguma observação a fazer, pode ficar à disposição.
Olha, eu que agradeço, eu fico até lisonjeado de ter sido contactado por você. Acompanho muito aí o seu blog a respeito das notícias aí do Vale do Ivaí, que é uma região muito querida pela gente. Temos já uma atuação não só política, né, na região, mas até profissional. É a área que a gente mais tem clientes aí, sejam ex-prefeitos, prefeitos, prefeituras, enfim. É uma área que eu tenho um carinho enorme, até porque eu nasci aí, eu sou de Ivaiporã, eu sou pé vermelho como 90% da turma que está aí, né? Então a gente tem um carinho muito grande por essa região. E é uma satisfação enorme estar podendo ajudar pessoas da região em relação a essas dúvidas eleitorais ou até mesmo em processos, em problemas que essas pessoas venham a ter no decorrer das suas atividades políticas, partidárias, enfim. Eu agradeço novamente a oportunidade, me coloco à inteira disposição sua, Berimbau, você tem o meu telefone, você tem os meus e-mails. Se quiser divulgar meu e-mail para o pessoal aí, através do seu blog, fica tranquilo, eu não tenho problema nenhum em responder perguntas que sejam feitas. Lógico que a gente pede um pouquinho de paciência, porque não dá para responder tudo no mesmo dia às vezes, né? Mas a gente tem todo esse comprometimento moral com a região e esse comprometimento profissional de ajudar aqueles que são, de fato, os nossos companheiros aí. Eu agradeço e um grande abraço para você. Obrigado mais uma vez. Daí as informações, falamos com o Moisés Pessutti, né, advogado, lá em Curitiba, tem escritório em Curitiba, representa também a nossa região, especialista em direito público e em direito eleitoral.